Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con la última ponencia del día de hoy sobre microbiología. Esta ponencia está a cargo del doctor Tancredo de Sousa. El doctor es graduado en agronomía por el Centro de Ciencias Agrícolas de la Universidad Federal de Paravia. Tiene una maestría en manejo de suelos y aguas, en agricultura sostenible, planificación ambiental y contaminación por la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene un doctorado en ciencias del suelo por la Universidad de Coimbra en Portugal. Hizo un postdoctorado en biología de suelos en la Universidad Federal de Santa Catarina. El doctor tiene experiencia en los campos de la biología del suelo y en ecología de ecosistemas, trabajando principalmente en los temas de macroartópodos edáficos, hongos micorrízicos arbusculares y bioindicadores de la calidad del suelo. Además, participa como miembro de varios proyectos a nivel nacional e internacional, con énfasis en biología de suelos y ecología de ecosistemas. Actualmente es revisor y editor de varias revistas internacionales. En este caso, el doctor Tancredo no nos pudo acompañar en vivo, pero vamos a presentar su ponencia a través de un video. Les invitamos que las preguntas que tengan acerca de su ponencia se las hagan llegar a través de su email. Se los vamos a mostrar en pantalla. Entonces, adelante, por favor. Olá pessoal, saudações. Aqui é o professor Tancredo Souza. Eu sou professor visitante aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em ecossistemas agrícolas e naturais. E hoje vou falar um pouco para vocês sobre o papel da biota do solo e das micorrizas arbusculares sobre a qualidade dos solos, tanto em ecossistemas tropicais como subtropicais. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite ao investigador Francisco Bautista. Francisco, muito obrigado pela confiança em abrir essa porta para que seja possível a gente debater um pouco sobre a biologia do solo, sobre as micorrizas e sobre o efeito tanto da biota como desses micro-organismos simbióticos lindos sobre a qualidade do solo. A minha apresentação ela vai se basear em 3 pontos chaves. O primeiro ponto vai ser o papel dos organismos dos solos e os serviços ecossistêmicos dentro do perfil edáfico. Como as micorrizas arbusculares melhoram o crescimento vegetal e o papel de ambos os grupos sobre a qualidade do solo. Nesse sentido, é bem salutar, quando a gente está falando de organismos do solo, a primeira questão que nós pensamos é: quem são esses organismos do solo? O que é que eles promovem no ambiente edáfico? E quando falamos organismos do solo, nós estamos considerando 2 grandes grupos, onde estão incluídos a biota edáfica e a microbiota edáfica. Microbiota edáfica, nós consideramos bactérias, arqueias, rotíferas e tardígradas. E na biota edáfica, tem alguns ramos, e nesses ramos nós classificamos e identificamos Chelicerata, Myriapoda, os vermes, os fungos, larvas e o grupo de insecta. Então, cada ramo desse tem uma diversidade muito alta e uma amplitude de variação em abundância, em riqueza, em morfotipo de indivíduos imensa. Inclusive, há situações, dependendo do grupo que o pesquisador ele pretende estudar, há situações em que há indivíduos que sequer foram classificados ainda, mas que nós, como pesquisadores na parte de ecologia edáfica, nós podemos definir 4 funções básicas, 4 serviços ecossistêmicos básicos em que a biota edáfica e a microbiota edáfica estão envolvidos.
E esses 4 serviços são formação da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, a estruturação do solo e a regulação biológica. E quando em funcionamento correto e perfeito, essas 4 funções, esses 4 serviços, tendem a promover o ecossistema edáfico e sempre estão associados a solos com alta qualidade. E quando a gente fala solos com alta qualidade, a gente está se referindo a solos que têm condições de sustentar alta produção primária e também sustentar uma teia trófica com diferentes níveis de organismos ali atuando e funcionando perfeitamente dentro de um ciclo de retroalimentação planta-solo positivo. E se destrincharmos cada uma dessas funções, por exemplo, a do compartimento da matéria orgânica, basicamente há 3 processos ali ecológicos ocorrendo. O primeiro, deposição de serrapilheira. Segundo, a dinâmica do carbono orgânico no solo, ali alimentando os estoques de carbono. E a decomposição também da matéria orgânica. É um ciclo. Na mesma taxa em que a matéria orgânica ela entra, também ela é decomposta. E, basicamente, os principais grupos da biota e da microbiota edáfica que atuam nesses processos são os decompositores, os produtores primários e herbívoros. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses nomes, que são grupos funcionais, e grupos funcionais para caracterizar fungos, bactérias, as plantas e artrópodes, que estão ali atuando no solo. No segundo ponto, que é o de ciclagem de nutriente, basicamente são 2 processos, que é o de decomposição e transformação da matéria orgânica do solo, feita principalmente por transformadores de serrapilheira, simbiontes e decompositores, onde nós vamos ter ali fungos, os transformadores procarióticos, as bactérias fixadoras de nitrogênio e as micorrizas, atuando de forma intensa. No terceiro grupo, que é o de estruturação do solo, nós temos 2 processos chave, que é o de bioturbação e o de provisão de habitat, que eles são promovidos intensamente pelos engenheiros de ecossistema. E nos engenheiros de ecossistema nós temos classificados as minhocas, as baratas, as formigas e os cupins. E geralmente são indivíduos que têm um hábito de cavar galerias no solo, melhorando ali a aeração, o fluxo de água, e também no controle biológico, que é a última função, que é onde a gente vai ter os macro-reguladores e os micro-reguladores, atuando em macropredação e em micropredação, onde vamos encontrar ali nematóides, ácaros, colêmbulos, aracnídeos, escorpiones, enfim, uma série de indivíduos também. E falar de biologia do solo, o interessante é isso, porque chega um ponto que você não está mais se referindo a um grupo, e na interação, sim, de grupos, de indivíduos de diferentes espécies, de diferentes grupos taxonômicos, e que podem atuar ali desempenhando uma mesma função. E como é que é essa biota, esses indivíduos que às vezes são minúsculos, que é muito comum que na nossa rotina diária a gente passe ali do lado desses indivíduos como besouros, formigas, diplópodas, quilópodas, e a gente sequer dá atenção à função, o que é que esses indivíduos estão promovendo ali no solo. E num ecossistema subtropical, como ocorreria a formação da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes, promovidas por indivíduos da biota edáfica, modulando a qualidade do solo? Aqui nesse slide, eu trago para vocês um estudo de caso com araucária, um experimento aqui de campo que eu tenho com um grupo de colegas, mais o professor Dr. Mário Dubner. E o que a gente tem observado é que a biota edáfica, ela impulsiona a qualidade do solo, então eu consigo discernir
solos de alta e baixa qualidade baseado na taxa de formação de horizontes orgânicos. Os solos de alta qualidade, se você for olhar só na superfície, em um monocultivo de araucária, em uma monodominância de araucária, aquela deposição de serrapilheira você não consegue identificar o que é um solo de alta e baixa qualidade. Ele acaba mascarando. Mas aí, quando a gente vai analisar em profundidade os blocos de solo, o qual denominamos de monólitos, na análise desses monólitos, nós percebemos que ocorre uma extensa formação de horizontes orgânicos em estágios intermediários de decomposição, que nós denominamos de camada F e camada H. E chega a um ponto em que a formação dessas camadas chega a ser a 2 vezes mais em comparação a um solo de baixa qualidade. E essa formação desse horizonte orgânico, ela é impulsionada, sobretudo, pela ação de um grupo funcional denominado transformadores de serrapilheira, onde nós temos ali atuando besouros, diplópodas, entre outros indivíduos da biota edáfica. E quando analisado em detalhe, o que nós encontramos nos solos de alta qualidade foi alta atividade da microbiota edáfica, representado pelo carbono microbiano, uma alta abundância de nematóides bacteriófagos e colêmbulos da família Isotomide, ali atuando nessas áreas. Enquanto que no solo de baixa qualidade, em que você consegue identificar que o solo ele não tem toda aquela estrutura para funcionar como ecossistema, para sustentar o desenvolvimento vegetal, nós encontramos 2 situações bem típicas em que foi uma alta dominância de engenheiros de ecossistema, representados pela família Formicide, e uma alta abundância de simbiontes, de um tipo de micorriza arbuscular, que é o Funeliformes mosé, inclusive é um fungo cosmopolita, muito comum em áreas perturbadas, em áreas submetidas à invasão biológica, e que aqui provavelmente estaria atuando em simbiose com as raízes de araucária para tentar beneficiar o desenvolvimento vegetal. E é bem claro isso, e essas diferenças acabam se tornando cada vez mais evidentes ao longo do tempo, em que em sistemas em que o solo, a gente tem uma perda da qualidade dele, em que há um estágio de perturbação, um estágio de degradação, em que realmente é possível de se identificar a simplificação do habitat, a gente começa a perder ali indivíduos da biota edáfica, que são mais especialistas, que desenvolvem funções importantes dentro de níveis tróficos elevados e que acaba ficando todos os serviços ecossistêmicos nas mãos ali de 2, 3 grupos principais que acabam dominando esse ecossistema, mas mesmo assim não conseguem promovê-lo para um cenário de qualidade superior. A mesma condição a gente consegue observar em áreas semiáridas aqui no Brasil, em um ambiente tropical. E em ambientes tropicais, sobretudo os ambientes localizados no bioma Caatinga, no Nordeste brasileiro, é de extrema dificuldade você conseguir formar serrapilheira na superfície do solo. Sobretudo pelas condições específicas e limitantes de temperatura e disponibilidade hídrica na região. E em um estudo de campo, nós comparamos as taxas de formação de matéria orgânica em um sistema plantio direto em um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. E o que é que a gente observou? No plantio direto, o sistema, por si só, ele promove uma manutenção ali de palhada, ano após ano. Então, a deposição ali de serrapilheira foi o dobro do
que nós observamos no sistema ILPF. E detalhe, nessa situação, observamos que houve bastante formação no plantio direto das camadas que são intermediárias da matéria orgânica e que, quando analisada em uma multivariada, ficou evidente para nós que no ILPF, em que era um sistema que ele tinha ainda uma limitação nos teores de carbono ali no solo, no caso do nosso estudo, a gente observou que as principais variáveis que estavam contribuindo ali com a variabilidade dos nossos dados era o teor de fósforo no solo e a abundância de coleópteras da família Scarabeide. E Scarabeídeos, por natureza, são indivíduos transformadores de serrapilheira. No entanto, só um único grupo. Em contrapartida, no plantio direto, com diferentes culturas anuais, nós observamos uma riqueza e uma diversidade maior de outros grupos da fauna edáfica, como, por exemplo, Blatóide, Acária, Isópoda, larva de coleóptera, arané e díptera, e extremamente relacionados com o carbono orgânico e o pH. E não é nenhuma novidade. A biota edáfica, independentemente da região, seja essa numa região de clima tropical ou subtropical, todos os indivíduos da biota e da microbiota edáfica vão ser carbo e nitrogênio dependentes. Nada que fuja acima de fontes de carbono e fontes de nitrogênio vai estar modulando fortemente a biota edáfica. E em sistemas em que o produtor, o pesquisador, ele consiga manejar bem o carbono e o nitrogênio no solo, muito provavelmente sempre estará ocorrendo uma alta abundância, uma alta diversidade desses indivíduos da biota edáfica, e esses indivíduos estarão promovendo a qualidade do solo. Também, outra linha de pesquisa que eu sempre fui muito curioso e hoje eu estou conseguindo colocar em prática é como é que a gente pode estimar essa qualidade do solo considerando uma série de parâmetros que são distintos por natureza. Como, por exemplo, a produção primária, representada pela produção de biomassa vegetal, as propriedades químicas do solo e a abundância desses organismos edáficos. Porque, assim como eu disse no início dessa palestra, há uma variedade muito grande entre indivíduos da biota edáfica, que vão desde uma célula microscópica, unicelular, até um indivíduo extremamente complexo e articulado, com diferentes estratégias de sobrevivência, que é macroscópico. E ao longo de um experimento de campo, onde nós utilizamos espécies de adubos verdes como plantas de cobertura, em 6 anos de experimento, nós começamos a analisar como esses fatores interagiam entre si para que fosse possível a elaboração de um índice geral de qualidade do solo. Esse índice geral de qualidade do solo, em que nós conseguimos determinar as relações existentes entre esses 3 parâmetros-chave, que é os organismos, a produção primária e as propriedades químicas do solo, em um solo arenoso localizado em uma porção tropical, nós encontramos que os principais fatores que contribuem na variabilidade da qualidade do solo foram o fósforo disponível pelo método de Olsen, o pH em água, a abundância de larvas de coleóptera, o teor de carbono orgânico total em gramas por quilo, a abundância de blatóide, que são baratas, e a abundância de formigas. E que esse índice teve uma correlação muito alta, significativa,
com a produção de biomassa e a porosidade do solo. E isso se repetiu ano após ano. Inclusive, esse nosso estudo está publicado em uma revista chamada Biologia, ela fica associada à Springer. Então, tá lá de amplo acesso e quem quiser ter acesso a esse material pode mandar um e-mail, pode me seguir lá no ResearchGate e aí eu posso compartilhar, inclusive testar em outros locais. A gente está testando esse índice e provavelmente ano que vem vão ter alguns artigos aí publicados com os meus co-orientados, meus orientados aqui da UFSC, em que a gente consegue relacionar esses indivíduos aplicados nessa equação com a qualidade de solos aqui no sul do Brasil. E dentro de todo esse cenário em que a gente conhece os indivíduos da biota e da microbiota edáfica, no cenário em que nós reconhecemos aqueles 4 serviços ecossistêmicos desempenhados por eles, e, sobretudo, que eles têm sim impacto sobre a qualidade do solo, como é que funciona essa teia edáfica, essa teia trófica edáfica? Ela funciona baseado em um conjunto de grupos funcionais, em que o grupo primário, a base, o alicerce dessa teia trófica, são os produtores primários, ou seja, as plantas, que modulam o solo através tanto da deposição da sua serrapilheira como da atividade radicular, e em cascata surge uma cadeia de eventos que começa a liberar indivíduos de outros grupos funcionais, como por exemplo os simbiontes, que vão se associar às raízes desses produtores primários, os herbívoros, que irão se alimentar do material vivo desses produtores primários, os engenheiros de ecossistema que irão modular e melhorar as características físicas para dar sustentação a esses produtores primários, os transformadores de serrapilheira que irão transformar, incorporar a serrapilheira ali depositada na superfície do solo, os predadores que irão atuar sobre esses 3 grupos aqui, que são os herbívoros, os engenheiros de ecossistema e os transformadores de serrapilheira. Os predadores vão controlar a população desses 3 grupos, evitando que nós temos situações de superpopulação e danos econômicos. E, dando seguimento, decompositores que irão decompor o material orgânico que foi incorporado pelos transformadores de serrapilheira, os microrreguladores que irão fazer o controle biológico de populações ali microbianas dentro do perfil do solo, e os transformadores procarióticos que irão trabalhar sobretudo na ciclagem e disponibilização de nutrientes para os produtores primários. E o ciclo se fecha, e isso aqui num ecossistema natural conservado, ele funciona perfeitamente. E no solo, nesse ambiente radicular, como eu falei, as plantas, eles são é o alicerce, os produtores primários, eles são a chave para que todo o processo ecossistêmico e os grupos funcionais tenham realmente a ação e funcionalidade dentro do ecossistema. E como que esse ambiente radicular modula essa atividade? E é basicamente por 2 processos básicos: o de risodeposição e o de atividade radicular. No de risodeposição, há um acúmulo muito intenso e crescente de compostos ricos em carbono na rizosfera vegetal. Esses compostos ricos em carbono atraem a biota edáfica para a proximidade daquela rizosfera, e esses indivíduos irão fazer a decomposição da matéria orgânica, favorecendo a liberação de nutrientes essenciais à planta. Por outro lado, essa atividade radicular, ela libera exudatos e enzimas no solo. E esses exudatos e essas enzimas, eles servem sobretudo para alimentar
e impulsionar os micro-organismos e funcionar como starter para que ocorra o processo de simbiose entre bactérias fixadoras de nitrogênio, as raízes das plantas, e entre as micorrizas e ectomicorrizas com o sistema radicular. Nesse cenário, a planta tanto beneficia um grupo elevado de micro-organismos a colonizarem sua rizosfera, como também ela beneficia indivíduos que vão servir como promotores de resistência a estresses bióticos e abióticos. E nessa teia trófica em que eu apresentei para vocês todos aqueles grupos funcionais, como que ela vai funcionar em diferentes ecossistemas? E aí tem uma hipótese que eu gosto de brincar muito com ela nos meus artigos, é até que ponto a provisão de habitat e a provisão de energia, elas competem entre si no ecossistema. Nessa primeira figura, eu tenho uma situação em que é um ecossistema florestal com alta deposição de serrapilheira. Então, aqui eu tenho uma situação em que a entrada de carbono ela é constante e regular no ecossistema solo e que eu tenho uma provisão de habitat perfeita. No entanto, a provisão de energia não é tão intensa. Por quê? Aqui eu tenho agregados protegidos no solo, protegendo a matéria orgânica. Aqui eu tenho materiais de diferente composição, que vão desde alta até baixa labilidade. Só que, por outro lado, eu tenho situações em que eu simplifico o hábitat, em que há o cultivo de espécies anuais e que normalmente, essa foto aqui ela é no semiárido paraibano, na época chuvosa, e como eu falei para vocês, normalmente não tem formação de serrapilheira, é muito difícil de manter uma formação de uma camada aqui de palhada nesses ecossistemas em que eu tenho provisão de energia em curto prazo, ali para a biota, mas eu não tenho provisão de hábitat. E que no final eu vou ter solos menos e mais estruturados. Aqui na imagem eu tenho um solo mais escuro, um monólito em que ele é uniforme ao longo do perfil, sem nenhuma superfície de fratura, em que você vê que são agregados frouxos, mas são agregados ali que demonstram que o sistema radicular consegue desenvolver bem das culturas. Paralela a ele, eu tenho um solo que já não é tão bom. É um solo mais claro, que indica baixo teor ali de matéria orgânica e bem quebradiço, bem falho, a partir já de camadas mais profundas, o que mostra fragilidade nesse ecossistema. E detalhe, o monólito aqui do lado esquerdo, ele foi retirado de uma área adjacente de onde está esse monólito da área aqui, o monólito localizado na posição direita. E o habitat e a provisão de energia, nós temos que pensar estratégias de manejo para potencializar essas duas situações. Quando nós utilizamos práticas de manejo que promovem o habitat, nós estamos criando barreiras físicas, barreiras protetoras, para que a biota possa se instalar ali sem sofrer a ação das variações ambientais. Enquanto, através da provisão de energia, nós conseguimos fornecer carbono e nitrogênio, que são os principais moduladores para a manutenção de uma biota edáfica diversificada no solo. E agora a gente vai partir para um segundo grupo. Esse daqui é um grupo que eu sou apaixonado, comecei a trabalhar com micorrizas em 2009, trabalho até hoje, faço identificação em nível de espécies, e é um grupo da microbiota edáfica que é fantástico você trabalhar com ele. Basicamente, nós temos 4 ordens dentro do filo Glomeromycota: Archaeosporales, Diversisporales, Glomerales e Paraglomerales, e que abrigam uma extensa diversidade de micorrizas.
mas que o ponto-chave é, independentemente da espécie, qualquer micorriza ela vai atuar como um simbionte, promovendo o crescimento vegetal através do fornecimento de nutrientes, do fornecimento de água em ambientes semiáridos e, sobretudo, na melhoria da resistência da planta a estresses bióticos e abióticos. A micorriza ela estabelece o processo de simbiose basicamente em função de três fases, que são as fases assimbióticas, pré-simbióticas e simbióticas, e que entre essas três fases, a fase em que há um contato muito específico e é determinado de natureza gênica é a fase simbiótica, em que a micorriza e a planta, elas dependem de uma série aí de 7 a 12 genes para conseguir fazer um pareamento perfeito e só assim começar a trocar ali sinais e nesses sinais trocar também compostos orgânicos e compostos minerais. Nesse cenário, ecossistemas em que tem uma alta elevada ou extrema diversidade florística, você vai ter uma alta, elevada ou extrema diversidade de micorrizas. Porque quanto maior a probabilidade de hospedeiros promíscuos à micorrização, maior é a probabilidade de espécies distintas de micorrizas naquele ambiente. Por outro lado, em um sistema mais simplificado, de monocultivo, de monodominância, vocês também vão promover uma redução drástica na diversidade micorrística e vai ser regra geral. Quanto menor a diversidade de hospedeiros promíscuos à micorrização, menor será a diversidade de espécies ali esporulando no solo. E como que a gente pode provar que um esporo tão minúsculo ele pode promover melhoria no crescimento vegetal? Aqui eu trago para vocês duas imagens, uma com o feijão comum, o Phaseolus vulgaris, e o milho, o Zea mais, inoculados com diferentes espécies de micorrizas e com a combinação dessas espécies. Na parte teórica, falar da micorrização, do estabelecimento da simbiose é muito bonito. É bacana você entender. Só que, de um ponto de vista de gasto energético para a planta, manter um simbionte na sua raiz ali ativo tem um custo muito alto. E há situações em que espécies específicas de micorrizas têm custos mais altos e mais baixos para estabelecer a simbiose. E quanto mais simbiontes tem associados às raízes das plantas, isso gera um desbalanço energético em que a planta compensa através do aumento na taxa fotossintética e que pode, inclusive, ali consumir mais energia da planta. E nesse experimento a gente comprova essa ideia a partir do momento em que quando inoculadas espécies de gigáspora e acaulóspora e a mistura desses dois em plantas de feijão, nós observamos que os maiores valores foram observados com a inoculação de acaulóspora em comparação aos demais tratamentos. Já o milho, outro hospedeiro, ele teve um melhor comportamento com a inoculação dupla de gigáspora mais acaulóspora em comparação aos demais. E nesse cenário, as micorrizas elas atuam aqui, fornecendo nutrientes às plantas. Nenhum desses solos aqui, nenhum desses vasos foram adubados. E as plantas não exibiram deficiência nutricional. Isso é muito interessante. As micorrizas em ecossistemas semiáridos, por criar uma rede de hifas muito extensa, elas conseguem transportar água para as plantas. Elas conseguem melhorar, assim como eu havia falado, a resistência das plantas aos fatores bióticos e abióticos. E a micorriza, durante o crescimento ali da sua hifa extraradicular, ela tem um processo muito interessante relacionado à agregação do solo
e esse processo se baseia na produção de uma glicoproteína chamada glomalina. E que a produção desta glicoproteína, melhora a abundância de engenheiros de ecossistema representados por indivíduos da ordem Aplotaxida, que são as minhocas. Minhocas e micorrizas, pessoal, interagem positivamente no ecossistema. E interagem de uma forma fantástica em que eu só não considero uma simbiose porque não há nenhuma relação ali íntima entre o macro-hospedeiro e o simbionte, mas que é uma relação muito perfeita. E em termos numéricos, por exemplo, se compararmos todas as inoculações que eu acabei de apresentar sobre a produção de biomassa na primeira coluna, a colonização radicular na segunda coluna e o teor de fósforo nas plantas de milho e feijão, é muito evidente que a inoculação com micorrizas, ela melhora de 2 a 3 vezes o desempenho da planta quando não inoculada. E considerando agora, eu tenho aquele índice de qualidade do solo com a biota, e eu tenho um índice de qualidade do solo com micorrizas. E eles podem diferenciar, no entanto, a escala que eles vão responder tende a ser sempre considerando o mesmo padrão. Aqui eu tenho para vocês um índice de qualidade do solo, considerando himenóptera, larva de coleóptera, a produção de biomassa seca em toneladas por hectare, a abundância de térmitas, de coleópteras e o pH do solo. Isso aqui é aplicado para solos arenosos, em ecossistemas tropicais. O que é que a gente encontrou? Que esses índices de qualidade eles podem variar de menos infinito a mais infinito. É uma variação bem ampla. Mas ao longo dos nossos experimentos, acabamos observando algumas tendências que podem indicar valores limiares para ecossistemas naturais, arbustivos e arbóreos, que variam em valores desse índice de 10 a 15. Enquanto para áreas degradadas, nós observamos que a partir de menos 5 nesse índice, nós já conseguimos encontrar algum nível de degradação. E em um experimento de longo prazo nosso, que já temos aí quase 9 anos de teste com esse índice, o que é que a gente encontrou? Áreas de pastagem essa bem manejada, com braquiária decumbens, elas têm valor de índice de 13,2. Monocultivo, áreas de monocultivo, elas têm índice de 4,3. E é monocultivo em sistema orgânico com milho. Enquanto no cultivo convencional de milho, nós temos uma situação que é totalmente inversa, é um índice de menos 4,9, já ali bem próximo do limiar de valores de área degradada. Também fizemos um estudo com adubos verdes, sistemas agroflorestais, em que no sistema agroflorestal nós tivemos valor do índice de 19,8, nas áreas com adubos verdes ali de plantas de cobertura, um índice de 19,2, e estudamos duas situações de invasão biológica. A situação 1, nós estudamos uma área de invasão biológica com espécie leguminosa, a Prosopis juliflora, algaroba, espécie muito disseminada no Nordeste do Brasil e, para nossa surpresa, nessas áreas dominadas por algaroba, um índice de qualidade do solo de 25,2. Na segunda situação de invasão, nós avaliamos a Cryptostegia madagascariense. É uma liana nativa da ilha de Madagascar e que, nas áreas dominadas por essa espécie exótica, o índice de qualidade do solo foi menos 10, o que se torna muito preocupante
dentro de um processo em que você está observando redução na diversidade florística e também uma redução drástica na qualidade do solo. Nesse índice, vale salientar que ele é muito fácil de ser obtido. Com a coleta simples, agora uma coleta em que há uma estratificação, a gente considera períodos no tempo, repetições, basta contar o número de himenópteras, larvas de coleóptera, térmitas e coleópteras que se encontram no ambiente. Estimar a produção de biomassa, a produção primária líquida também pode servir, e o pH do solo em água. Vejam que nesta situação, para conseguir repassar um índice, um número que possa nos indicar uma situação em que podemos indicar uma situação de conservação ou de degradação, não envolveu nenhum processo extremamente tecnológico e caro. Por outro lado, usando as micorrizas, de uma forma mais especializada, envolvendo taxonomia das espécies ali de micorrizas, considerando que os simbiontes eles estão ali atuando principalmente entre a interface planta-solo, observamos que o número de esporos de micorrizas, a abundância de Gigáspora gigantea, o teor de carbono orgânico, a produção de biomassa seca, a abundância de funeliformes geósporum e o índice de diversidade de Shannon foram os principais fatores que contribuíram aqui com o nosso índice e que foi possível também gerar uma escala. Usando micorrizas, o índice ele varia de menos 25 a 25. Na área de Caatinga, uma caatinga conservada, bioma Caatinga, nordeste do Brasil, localizada em uma posição semiárida, nos trópicos, encontramos valor de índice de 2,1, enquanto uma área de pastagem 1,2, área de adubos verdes 11,6 e uma área com um sistema agroflorestal 11,6 e uma área de adubos verdes 21,6. Por outro lado, fizemos um teste bem simples com uma espécie da família das crucíferas, que é a canola. Ela não promove micorrização. Ela, inclusive, inibe a esporulação de micorrizas. Consideramos isso como um controle negativo. Em áreas com canola, por exemplo, encontramos um índice negativo de 5,1. E na área invadida com Cryptostegia madagascariensis, o índice foi negativo de 19,2. E nesse cenário aqui, vejam que tanto usando a biota como as micorrizas, nós podemos gerar equações matemáticas e aplicar essas equações para um fim. E esse fim é a determinação da qualidade biológica do solo. E, basicamente, chegando ao fim dessa apresentação, nós temos um processo inicial no solo, que é essa germinação, né, em que os produtores primários começam a se desenvolver ali, e neste processo eles vão servir de alicerce na teia trófica do solo, porque até esse processo aqui de germinação não há nenhuma relação entre as plantas e as micorrizas. A relação aqui planta-solo ela é neutra. Por quê? Porque essas plântulas elas vão depender exclusivamente das reservas da semente. E esse estágio ele é caracterizado por ter um incremento significativo, positivo e exponencial sobre a produção primária líquida do ecossistema. Só que pós a germinação, quando a planta está estabelecida, ocorre a fase simbiótica, em que há o estabelecimento dessa conexão, no nosso caso aqui, entre as micorrizas e as plantas, a deposição de serrapilheira sobre a superfície do solo, que essa serrapilheira, dependendo da quantidade e da qualidade, ela pode modular habitat e provisão de energia, sustentando assim uma comunidade diversificada de organismos da biota e da microbiota edáfica. A transformação dessa serrapilheira, que aí vai favorecer
a criação de agregados no solo, uma vez quando essa serrapilheira for incorporada, decomposta pelos decompositores, vai promover ali o processo de risodeposição, atividade de engenheiros de ecossistema no solo, e como processo final a ciclagem de nutrientes, em que a qualidade do solo ela vai depender da fase de germinação, da fase simbiótica, da deposição e transformação de serrapilheira e a ciclagem de nutrientes. E que, uma vez perturbado qualquer um desses bloquinhos aqui, dessas situações, a qualidade do solo também ela pode ser desequilibrada. Aqui falando um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolve aqui na UFSC, nós temos um projeto aqui muito atuante, em que nós temos a identificação, o inventário, né, das espécies de micorrizas em agroecossistemas subtropicais e em sistemas agroflorestais. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. E nós temos a chave de identificação da fauna edáfica, que a gente está tentando elaborar uma chave interativa para ser aplicada em estudantes desde do nível básico até a graduação, pós-graduação, que aí é pegar, entender a teia trófica, entender os grupos funcionais e conseguir aplicar desde os indivíduos capturados em armadilhas até em monólitos, até os indivíduos coletados e trabalhados em laboratório em escala de microcosmo. Aqui estão algumas imagens que a gente vai obtendo ao longo dos nossos experimentos, alguns nematóides herbívoros. Aqui a gente tem já outro grupo de nematóides, que são os onívoros, alguns grupos aqui da biota edáfica. Aqui um bloquinho de solo, um macroagregado de solo, mostrando aqui uma intensa formação de galerias por térmitas, que são os cupins. Alguns cogumelos, que eu sou sempre fã, gosto de fotografar enquanto no campo. Aqui é a máxima nossa para quem estuda biologia do solo. Isso aqui é uma armadilha do tipo Provide. É uma forma alternativa da armadilha tipo Pitfall. Eu uso essa armadilha, eu gosto dela por diversos fatores. E mais alguns outros detalhes, desde uma larva de coleóptera, que a gente tem, é muito comum aqui no Brasil, a um pequeno encriteídeo, que aqui é quase da proporção das linhas das digitais que tem nos meus polegares. Um conjunto de peneiras que a gente usa para extrair esporo de micorriza. Aqui uns esporos também que a gente visualiza de outros fungos fitopatogênicos, um conjuntinho para fazer respiração de solo. E aqui é uma visão um pouco afastada do microscópio de esporos de Gigáspora gigantea, e que também é um esporo muito bonito, do tipo gigasporoide, muito característico aqui do Nordeste do Brasil e, sobretudo, muito comum em áreas preservadas. É isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Então, que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês tenham interesse nos trabalhos que eu desenvolvo aqui na UFSC com os meus orientados, segue aqui um conjunto de links que vocês podem me encontrar na internet, inclusive meus e-mails, os materiais que eu já publiquei. E vale salientar que todos os materiais apresentados aqui são fruto dos resultados que eu obtive em pesquisa junto com os meus orientados e que, eventualmente, seria muita satisfação minha e deles poder compartilhar e contribuir um pouco com o desenvolvimento da ciência. Obrigado. Cerramos la presentación dando las gracias nuevamente al doctor Tancredo Sousa y reiterándoles la invitación para que le envíen sus dudas al correo electrónico que está apareciendo, o también lo pueden hacer a través de un comentario en el video que se publicará en la página del SIGA dentro de unos minutos. Por hoy cerramos las sesiones. Mañana los esperamos en las conferencias
de Viernes de Macrofauna. Agradecemos nuevamente a los ponentes que tuvimos el día de hoy, al equipo técnico que está en backstage y a todos ustedes por seguirnos. Hasta luego.